O Conto dos Três Irmãos, de J.K. Rowling. Era uma vez três irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um fundo rio demais para vadiar e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos, porém, eram versados em magia, e então simplesmente agitaram as mãos e fizeram surgir uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Já estavam na metade da travessia quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. E a morte falou. Estava zangada por terem lhe roubado 3 vítimas, porque o normal era que os viajantes se afogassem no rio. Mas a morte foi astuta. Fingiu cumprimentar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para lhe escapar. Então o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse, uma varinha que sempre vencesse os duelos para seu dono, uma varinha digna de um bruxo que derrotara a morte. Ela atravessou a ponte, dirigiu-se a um vistoso sabugueiro na margem do rio, fabricou uma varinha de um galho da árvore e entregou ao irmão mais velho. Então, o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida aos que ela levara. A morte, então, apanhou uma pedra na margem do rio e entregou ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Então a morte perguntou ao terceiro irmão, o mais moço, o que ele queria. O mais moço era também o mais humilde e mais sábio dos irmãos. Não confiou na morte. Pediu então algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido por ela. E a morte, de má vontade, lhe entregou a própria capa de invisibilidade. Então a morte afastou-se para um lado e deixou os 3 irmãos continuarem a viagem, e foi o que eles fizeram, comentando assombrados a aventura que tinham vivido e admirados com os presentes da morte. No tempo devido, os irmãos se separaram. Cada um tomou um destino diferente. O primeiro irmão viajou 1 semana ou mais. Ao chegar a uma aldeia distante, procurou um colega bruxo com quem tivera uma briga, armado com a varinha de sabugueiro, a varinha das varinhas. Ele não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu. Deixando o inimigo morto no chão, o irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem onde gabou-se em alta voz da poderosa varinha que arrebatara da própria morte e de que a arma o tornara invencível. Na mesma noite, outro bruxo aproximou-se sorrateiramente do irmão mais velho, enquanto dormia em uma cama, embriagado pelo vinho. O ladrão levou a varinha e, para garantir, cortou a garganta do irmão mais velho. Assim, a morte levava o primeiro irmão. O segundo irmão viajou para a própria casa, onde vivia sozinho. Ali tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos, virou-a 3 vezes na mão. Para sua surpresa e alegria, a figura
de uma moça que tivera a esperança de desposar antes de sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava fria e triste, como que se separada por ele por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, seu lugar não era mais ali. E ela sofria. Diante disso, o segundo irmão, enlouquecido pelo desespero, matou-se para poder verdadeiramente unir-se a ela. Assim, a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando ele atingiu uma idade avançada foi que o irmão mais moço despiu-se da capa de invisibilidade e deu-a de presente ao filho. Acolheu então a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado, e iguais partiram dessa vida. Esse conto fala um pouquinho né, do ser humano que tem pavor da morte, né? Que muitas vezes nós tentamos enganar a morte, né? A velhice, de uma maneira geral, a gente quer fazer plástica, quer fazer vários procedimentos para ficar mais jovem. Esse medo que a gente tem, né, de acompanhar, né, de bom grado a morte e ir com ela, né, para o outro lado. É natural do ser humano, é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer com a gente, mas algo que a gente não quer, né? Que a gente tenta evitar até de falar. Esse conto é o meu conto predileto por isso, porque ele mostra que por mais que nós tentemos enganar a morte, um dia ela vai chegar para todos nós, né? O envelhecimento e a morte, a meu ver, são as únicas coisas democráticas no mundo. Todos nós envelhecemos e todos nós morremos. De resto, tudo pode ser diferente. Que fique aí a reflexão. Né? Quem puder nos ajudar, comenta, compartilha, curte. Assim, quem tiver no YouTube, clica ali no sininho para receber as notificações. Tá? Até o próximo Book Julho. Fiquem todos com Deus.